procurar estar esclarecendo de uma forma simples, tá? Não quero ir muito longe com as explicações em função de que ainda é um assunto que traz muito o entendimento não na razão, tá? Existem pesquisas, existem pessoas que poderiam sim estar falando tudo que eu vou estar falando aqui de uma forma bem sistemática, e eu não sou a melhor pessoa para estar fazendo isso, tá? Então eu vou estar falando bem a partir da minha experiência. Vou entrar um pouquinho, colocar algum temperinho de ciência em algum momento, mas não é nisso que eu me prendo, tá? No que tange ao não comer, não é isso que eu proponho, tá? Gostaria que vocês entendessem isso, que não está vinculado diretamente a não comer. Existe sim um aspecto, não é a ideia central, não comer. É você acessar a consciência, a verdadeira consciência, e você se nutrir. Não estou falando de sobrevivência com relação à dieta. Se nutrir como um todo dessa consciência. Se nutrir a partir desse potencial infinito. Então, isso é um fato, e se a ciência que a gente está habituado a estar se explorando, ela não explica isso, eu acredito que não nós que devemos nos adequar às limitações da ciência, né? É a ciência que deve se adequar àquilo que existe. Certo? E todos nós somos esse potencial. Claro que cabe a nós desenvolver e direcionar a nossa intenção e a nossa energia para incorporar isso ou não. Prana, então, só para a gente já ir se familiarizando com a ideia, potencial energético, é energia vital, tá? É o éter, é o ki, é o chi, que a física quântica hoje classifica como o vazio potencial ou a energia do vazio. Para quem não tem nenhum problema com a palavra Deus, mas são partículas de Deus nessa forma sutil. Segundo o cientista Mark Cummings, ele diz que em 1 centímetro cúbico de vazio tem mais energia do que em toda a superfície do Sol. E o vazio é abundante aqui, nesse momento. Cada átomo do nosso corpo, em cada átomo existente aqui que forma essa matéria, existe esse vazio potencial. E o que difere o nosso ser dos demais é que a gente tem a consciência para acessar esse vazio potencial. Aqui no Ocidente, a gente trata o ser humano em blocos. A gente separa o sistema endócrino, a gente separa o sistema digestivo, a gente separa a cabeça da mão e a gente vai se tratando aonde os sintomas aparecem. E a gente não trata o ser holisticamente, como um todo. E se existe um desequilíbrio, uma doença no aparelho digestivo, existe um desequilíbrio no campo emocional, existe um desequilíbrio no campo mental, existe um desequilíbrio no campo sutil. Albert Einstein diz: tudo é energia. A gente escuta isso direto. Tudo é energia e tal. E aí a divisão. Você é você, eu sou eu, cada um. Mas se tudo é energia, tudo é um. E eu sou você cientificamente. Eu sou você, você sou eu, fisicamente falando. A energia que transita aqui nesse momento sou eu. O que difere, então, o Oberon da Simone, do Tiago, da cadeira, do computador? São diferentes níveis de frequência. Então as frequências moldam a matéria. Para que a gente consiga sintetizar uma partícula sutil
de éter em matéria, eu preciso de muita energia. Mas energia não é um problema. Em 1 centímetro cúbico eu tenho mais energia que na superfície do Sol. Então não é esse o problema. Eu preciso de uma frequência bem elevada. E eu só vou acessar essa frequência elevada a partir da tomada de consciência. E aí, a frequência vai lá em cima, eu trago uma inteligência para o meu corpo acessa um novo mecanismo de construir a partir do nada ou do vazio todos aqueles elementos que o corpo físico precisa para sobreviver. As pessoas acham que, mas se privar do alimento por um tempo é perigoso. Ninguém está falando em privação. Se alimentar adequadamente, com a quantidade que você precisa de zinco, de B12, de ômega 3, de ômega 6, de tudo que você precisa, a partir de uma energia sutil. A gente tem funções vitais nos nossos órgãos, nos órgãos do nosso corpo. E o nosso intestino, para muitas pessoas já é sabido, que nós temos o nosso segundo cérebro. Cerca de 100 milhões de neurônios ligados ali no nosso intestino. Então, a gente come um monte de porcaria, a gente pensa um monte de porcaria. Se a gente se alimenta de dor, sofrimento, violência, a gente é dor, sofrimento e violência. Qual a frequência da dor? É uma frequência muito baixa. Qual a frequência da violência? Frequência densa, muito baixa. Então, eu vou estar sempre vinculado a um mecanismo de sobrevivência, que é esse mecanismo que a gente conhece. A cada 3 horas, sentir fome, ter que comer, que é o corpo denso pedindo. Eu não consigo ter os meus... De vez em quando eu tenho picos de vibração, que é aquela sensação de bem-estar espiritual, mental, emocional e tal. A questão é que, se eu me mantenho nessa frequência baixa, viver de luz vai ser impossível para o meu corpo. E se eu paro de comer triste, eu morro. Eu vou acessar uma informação que é do meu DNA. O meu DNA diz que se eu não comer tantos dias, seja lá 35 dias, como a ciência fala, eu morro. Eu entro em catabolismo, começo a me detonar. Se eu me alimento de uma forma adequada, livre de dor, sofrimento e violência, eu trago para a minha vida uma vibração mais elevada. E a gente está o tempo todo oscilando, como é muito sensível. Se a gente assiste, por exemplo, um programa de televisão, daqueles bem nada a ver, né? A gente senta ali e aí começa a assistir um monte de bobagem e a gente vai trazendo aquelas bobagens para dentro da gente, né? Pelos nossos sentidos, e a nossa vibração vai lá embaixo, tá? A gente não consegue acessar essa felicidade. Então, ambientes que a gente entra, muitas vezes, talvez já tenha acontecido com vocês, de entrar em um lugar onde a energia é densa mesmo, tá? Até as pessoas que não são tão sensíveis entram e saem carregadas, pesadas, cansadas e nem fizeram nada demais, mas sente aquela densidade. Outras situações mais simples e corriqueiras, conversas. A gente joga muita palavra fora. E a gente, egoicamente, a gente gosta da experiência químico de falar mal do outro. E isso é uma vibração muito baixa. Se a gente estiver sempre preso a esses padrões, é impossível viver de luz.